Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso Laboratório de Futuros NEO Explica nos permitirá dar um rolê no futuro e definir, assim, territórios emergentes para a sustentabilidade, projetar tendências e visões e dar um empurrãozinho na construção de um presente e um futuro mais sustentável. Eu sou Daniele Rua e juntos iremos conversar com convidados muito especiais sobre Lifelong Learning. E estão conosco para esse bate-papo Evandro Araújo de Aquino, coordenador de programas sociais e projetos estratégicos do Senac Acre, Débora Planello, Head de B2B e Educação Corporativa no PSEG, e Gabriela Abi Angeli, líder de experiência em design de interações na Neocert e especialista em moderna educação pela PUC Rio Grande do Sul. Bom dia a todos, e eu queria convidar a Débora para explicar para a gente esse rolê de lifelong learning. Débora, explica para a gente um conceito que é super chique, né? É o primeiro conceito em inglês que a gente traz para o nosso laboratório de futuro. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que está por trás desse tema tão chique que chama lifelong learning. Explica esse rolê para nós, Débora. Olá, obrigada pelo convite de estar aqui hoje falando um pouquinho aí sobre educação e aprendizagem. Algumas pessoas entendem esse termo lifelong learning como educação continuada. É um termo que, mesmo aqui no Brasil, né, a gente usa o termo em inglês, mas a definição que eu mais gosto para esse termo é o aprender durante toda a vida, aprender constantemente. E isso não significa se formar ou ir acumulando títulos ao longo da vida, que, aliás, é super importante sim, tem muito valor, mas a gente sabe que não é para todo mundo. A gente já nasce curioso, a gente aprende todos os dias com todos os acontecimentos, os novos desafios, a troca de experiência entre as pessoas que estão aí ao nosso redor, e isso pode e deve ser sim considerado nesse processo de aprendizagem constante. Mas esse termo nos propõe um olhar nem tanto para o ensino informal, como também nem tanto para o ensino formal, né? Na sociedade que a gente vive hoje, que é complexa e dinâmica, a gente entende que a educação tradicional já não é suficiente para as pessoas estarem preparadas para os desafios que elas encontram no dia a dia, e nas relações com as pessoas, e até para lidar com as nossas próprias emoções. Por isso esse termo tem ganhado aí bastante destaque e atenção das pessoas e das instituições. Muito bom. Então, eu acho que tem uma... A gente, até quando pautou esse tema como território emergente, né? A gente pegou o termo, como eu fico brincando que é chique, né? A gente pegou o termo que está aí, né? Especialmente o termo estudado pelos futuristas, né? Acho que trazendo um pouco de várias coisas que já se vê hoje em dia, mas numa roupagem de entender essa composição do conhecimento para além daquele conhecimento formal, né? Só. Todas as especialidades que a gente aprendeu, né, a se formar, né? Eu acho que é bem isso, o termo se formar, ele diz muito sobre o que a gente está entendendo como educação no presente, né? E aí, nesse sentido, eu acho que dentro desse mundo de conceitos que vai aparecendo, para redesenhar conceitos ou para trazer conceitos novos, eu queria chamar o Evandro, né, trazer o Evandro aqui para a nossa roda, para falar para a gente um pouco se existe uma relação deste conceito, né, do lifelong learning, com o conceito de educação para a cidadania global, esse que a Unesco traz e pauta. E se tem diferença, qual seria essa diferença, Evandro? Fala um pouquinho para nós da relação e se tem sinergia entre essas abordagens e conceitos. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E, de fato, partindo aí do conceito apresentado pela Débora, a gente pode entender aí essa relação com a educação para a cidadania global, apresentado pela Unesco, como uma sinergia, eu diria, muito próxima, muito intrínseca, porque a educação para a cidadania global, apresentada pela Unesco, ela traz uma preocupação com a relevância do conhecimento, com a relevância das habilidades e dos valores para a participação de cidadãos e sua contribuição para as dimensões do desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, acaba que esses conceitos estão interligados aí no âmbito local e global. E aí é importante a gente frisar que está diretamente relacionada à função crítica, social e política da educação. Então, esse é o cerne desse contexto e desses conceitos que se entrelaçam.
Legal. Acho que a coisa da educação para a cidadania, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante e eu acho que vai aproximando conceitos, né? A gente fala muito de educação no sentido da educação formativa, né? E não necessariamente uma educação para a cidadania. Então, acho que a Unesco ela amplia essa visualização de que a gente precisa de uma educação que forme para a vida, ao longo da vida, e para a cidadania também, né? Que são as nossas outras expressões, além da expressão profissional, a gente tem uma expressão como cidadão. Acho que isso é super importante. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse grupo falando sobre Lifelong Learning. Então, queria agradecer esse convite e trazer também um pouquinho desse meu olhar, acho que complementando tanto a fala da Débora quanto a fala do Evandro. Eu acho que esse conceito de lifelong learning, ele é muito interessante, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? A gente passou pela era agrícola, né? A gente passou pela era industrial e agora a gente está vivendo essa era digital. Então, a gente precisa, acho que o lifelong learning, ele é muito importante para o pensamento na verdade, para o mindset digital, para ajudar a gente a fazer essa transição para os profissionais do mundo todo, né? Desde os jovens até os adultos que estão nas corporações, para que a gente consiga transitar, né? De um pensamento que agora ele nos chama para um pensamento que ele é não linear, né? Que ele é conectado, ele é multidisciplinar e imprevisível, né? Esse até é um pensamento do Thiago Matos, que ele é um grande futurista, educador, que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito e admiração. Então, é preciso pensar em novas formas de educação, principalmente quando a gente olha para o futuro do trabalho. Então, eu acho muito, muito interessante, né? E o lifelong learning, o que ele traz é um aprendizado a qualquer tempo, a qualquer hora. Então, eu acho que isso ele combina com a nossa forma de viver, né? E essa pandemia que a gente veio, ela está antecipando uma realidade e nos trouxe esse EAD, e o Lifelong Learning ele tem tudo a ver com esse EAD, né? Então, ele nos antecipou e está todo mundo tentando se ajustar para essa nova realidade. Tanto as instituições de ensino e as instituições corporativas estão todas olhando para isso. Eu acho que tem um termo interessante, esse termo Lifelong Learning, ele veio de uma instituição que chama Lifelong Learning Council de Queensland, na Austrália, e eles têm essa missão de disseminar esse conceito ao redor do mundo. Então, o objetivo aqui é formar uma sociedade com uma aprendizagem que seja mais democrática, estimulante e produtiva. E ela também traz, aí olhando para essa questão que o Evandro trouxe da educação para a cidadania global, ela traz os 4 pilares da educação da Unesco. Então, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Então, eu acho que isso é essa grande valor do lifelong learning, né? Acho que para todos, quando você traz um patamar desse nível de educação para a cidadania global. Então, a gente está olhando, na verdade, para um ser humano integral. Então, eu acho que isso é um grande valor. A gente não está olhando só para uma especialidade, a gente está olhando para o que eu gosto. Então, o Lifelong Learning nos permite diversificar as nossas habilidades, as nossas formações, dentro do que eu gosto, né? Então, se eu gosto de cozinhar, eu tenho como eu ter acesso. Se eu gosto de artes, eu tenho acesso. Então, é um conjunto de habilidades que nos torna uma pessoa mais integral, mais conectada, né, com esse mundo que a gente precisa viver por aí. Muito bom, Gabi. Acho que uma visão muito ampliada, né, e muito interrelacionada com relação a essa nova forma de se colocar no mundo, né? A gente profissionalmente se especializa e a gente embute na nossa apresentação, né? Eu sou fulano de tal, eu sou tal, né? A gente é a profissão, é muito interessante como a gente se apresenta assim, porque a nossa forma de entender que a gente é aquilo que a gente faz e aquilo que a gente se especializou a fazer. E o Lifelong Learning e a educação para a cidadania global, ela amplia o que você é. Na verdade, você é o que for preciso ser naquele momento, nesse mundo que está mudando, que é interconectado, que é interdependente. Então, eu acho que é uma nova forma da gente ser no mundo, para além do que a gente vai aprender. E acho que a Gabi também trouxe coisas bem interessantes aqui, que vai nos trazendo para o mundo da educação corporativa, né?
E aí, nesse sentido, eu queria pedir um pouco para a Débora, que tem bastante experiência com isso em educação corporativa, lá pelo PSEG, explicar para a gente um pouquinho, né, o que é essa educação corporativa, né? Acho que as escolas, as empresas, os futuristas apontam que as empresas serão as novas escolas do futuro, né? Então, a educação corporativa, ela é uma educação muito importante na composição do sistema educacional mundial. Então, eu queria que a Débora trouxesse para a gente um pouco o conceito, o que é educação corporativa e o que ela e como ela se dá no contexto das empresas, né? Tem gente que não entende que as empresas também podem ser escolas, enfim, mas eu queria que a Débora trouxesse um pouco da experiência dela em relação a isso e como isso se dá na prática, né? Bom, então a educação corporativa são aquelas oportunidades de aprendizagem, os cursos, as formações ou até os momentos de conexão entre as pessoas que as empresas oferecem aos seus colaboradores. Algumas empresas já entenderam que, para trazer valor a todo o tempo para os seus clientes, elas precisam oferecer aos seus times essas oportunidades de constante atualização e desenvolvimento. E aqui a gente está falando, de novo, não só dos aspectos técnicos, mas também das habilidades e dos comportamentos. As empresas que entendem bem essa questão, elas tendem a ter respostas mais rápidas e mais assertivas para todas as respostas aí que a gente precisa no dia a dia, e por isso elas tendem também a ser mais competitivas e possuírem mais chances de se manterem ativas e com bons resultados aí por mais tempo. A empresa que não investe no desenvolvimento dos seus colaboradores, ela perde por não proporcionar esse maior engajamento dos colaboradores com a necessidade dos negócios, além de proporcionar esse ambiente mais favorável da troca entre todo mundo, os departamentos e o desenvolvimento das pessoas, além de perder a chance de oferecer um grande benefício a eles. Então, o mundo está muito dinâmico, o que eu sei hoje já não é o suficiente para os meus desafios do dia de amanhã. E como a Gabriela trouxe, eu preciso saber de várias outras coisas além da minha formação, né? Eu preciso entender do mundo como um todo, das pessoas integralmente, para conseguir desempenhar um bom trabalho. Então, ao meu ver, as empresas têm sim um papel muito importante nesse rolê de lifelong learning. E para finalizar, eu tenho um dilema corporativo, né, que eu gostaria de trazer aqui para reflexão, que é um gestor de uma empresa olha para o colega de trabalho e fala: mas e se a gente investir e treinar todo esse pessoal e eles amanhã forem embora e forem trabalhar no concorrente? E aí esse outro colega olha para ele e fala: mas e se a gente não treinar e eles ficarem trabalhando aqui com a gente? Então, é justamente essa linha, né, de algumas empresas ainda veem a questão do investimento, no desenvolvimento dos profissionais e das pessoas que trabalham com eles como um custo, né? Isso aí, eles buscam por eles próprios, eles, né, se tiverem interesse, vão fazer, mas com certeza, se as empresas mantiverem as pessoas bem treinadas e capacitadas, elas podem sim um dia partir para a concorrência, mas com certeza elas vão trazer muito valor para o negócio enquanto elas estiverem ali. Muito legal esse exemplo, né? E você sabe que tem uma coisa que eu também acredito muito, e eu acho que é uma coisa muito latente também nesses estudos das empresas do futuro, é que ninguém conhece melhor o negócio do que as pessoas que compõem o negócio. Então, os colaboradores de uma empresa, eles conhecem muito o negócio, né? A cultura do negócio. Então, você investir, né, nos colaboradores é uma forma de você estar investindo no seu próprio negócio. E tem uma tendência muito grande também nesse mesmo sentido, olhando também para as empresas do futuro, que elas pensam em ter mais sócios do que colaboradores. Então, assim, chegar num nível de conhecimento, apropriação e responsabilidade do negócio, que você vai ter muitos sócios e poucos colaboradores e funcionários. Então, é um novo jeito de você entender, né, o lifelong learning no sentido de habilitar esses novos modelos de negócio, onde as pessoas se apropriam, conhecem integralmente o negócio e o contexto no qual esses negócios operam e passam a também ajudar a pivotar esses negócios, né? A mudar, alterar, atualizar esses negócios e não só como prestadores de serviço ou não só como colaboradores, mas como potenciais sócios. Então, o lifelong learning também é uma base de você trazer as pessoas, né? Eu não gosto do termo recursos humanos, mas de trazer as pessoas para ajudar, compor e fortalecer os negócios do futuro. Tá? Então, acho muito legal essa fala.
Eu queria trazer também um olhar que eu acho interessante que está vindo, né, com as universidades corporativas, que é um olhar para os stakeholders. Então, assim, as ações, né, das universidades corporativas que têm surgido, elas estão expandindo, não é somente para os seus funcionários e colaboradores, é para todos os stakeholders que estão envolvidos nessa cadeia das empresas. Então, acho que isso é um olhar muito interessante, porque amplia, né? A gente aprende com os nossos stakeholders, a gente incorpora os aprendizados dos nossos negócios, né? Com uma visão estratégica. Então, eu acho essa tendência muito grandiosa, né? Principalmente quando a gente olha ali para o impacto que a gente causa, né? Porque acho que as organizações têm olhado qual que é o seu papel no mundo, né? Então, meu papel também é envolvê-los nesse contexto de aprendizado. Então, eu vejo isso também como uma tendência muito positiva, né? E também eu acho que as universidades corporativas, elas trazem no core do aprendizado a questão da cultura organizacional. Então isso eu acho extremamente importante, né? Acho que a Débora trouxe essa questão, não é um custo, é um investimento, porque a cultura organizacional, e tem até uma frase do Peter Drucker, né? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, assim, as empresas precisam olhar para os colaboradores, para todos os parceiros envolvidos no seu negócio, trazendo a sua cultura, qual que é o seu propósito, né? Isso tem que estar muito embutido. E os momentos de aprendizagem, eles são... É um momento em que você consegue... ou, né, se possível, trazer essa cultura, né, experimentar essa cultura, né, quais são os valores das empresas. Então, acho que são momentos muito ricos, né, e podem agregar muito, na verdade, né. Então, não tem nada de custo, né, é um puro investimento, né, um alinhamento, né. Eu acho que junto, não só com a cultura, todo um alinhamento institucional, que direção que a gente vai, né. Senão, acho que as coisas, o alinhamento, acho que hoje é fundamental, né? Muito bom, Gabi. Essa sua fala me fez lembrar de um termo que foi cunhado nesse último Fórum Econômico Mundial, que é o capitalismo stakeholder, né? Esse é um território emergente que a gente vai estudar aqui no nosso laboratório do NeoExplica, que é justamente um capitalismo que congrega os stakeholders, né? Então, tem até um nome cunhado no fórum, que é o capitalismo stakeholder. Então, isso mostra a ampliação do ponto de vista das universidades corporativas, trazendo as partes interessadas também para aprender nas suas universidades, porque aprender o negócio é aprender o contexto no qual esses negócios operam, né? Acho que é muito interessante, eu já estou vendendo aqui o peixe do nosso próximo episódio, que é capitalismo stakeholder. E aí, eu queria aproveitar a Gabi aqui, né, nessa fala bem ampliada, interessante, né, que ela traz, e para a gente trazer um pouco aqui, Gabi, que relevância você vê desse tipo de aprendizagem? Acho que muitas coisas você já trouxe aqui de uma forma bem interessante, mas qual a relevância você vê desse tema, né, de aprendizagem para a vida, né, aprendizagem continuada na pauta socioambiental brasileira? Eu acho que a pauta socioambiental, ela traz uma complexidade gigantesca, né? Acho que a gente traz ali o meio ambiente, que é uma questão urgente, né? Que a gente precisa lidar e que ela afeta a todos indiscriminadamente. E traz o social, que são as pessoas, né? Desde as pessoas que estão nesse meio ambiente e a gente lidando com tudo isso, né? Então, eu acho que são dois temas extremamente complexos. Então, ela requer dos profissionais que atuam nessa área um aprendizado multissetorial. Então, a gente não pode ser só um especialista. Eu acho que, principalmente nessa pauta, a gente teve muitos especialistas e ainda tem, né? Então, eu acho que a gente não dá conta mais como que a gente vai lidar com tudo isso. Então, a gente precisa se formar. Acho que a Lifelong Learning é uma oportunidade que a gente tem com pequenos momentos, né? A gente tem a questão do tempo, como que a gente lida disso, mas hoje em dia a informação está disponível nos mais variados formas, gratuitas ou não. Acho que tem muitas plataformas abertas. Acho que depois até em algum momento eu quero trazer isso. Então, assim, o conhecimento ele está aí e a gente precisa conversar com outras áreas, né? Acho que só a comunidade ali que trabalha com o meio ambiente, com essa pauta, ainda não dá mais conta. Então, a gente precisa se conectar com outras áreas, principalmente no que requer a tecnologia. Acho que a tecnologia talvez seja a grande forma de a gente ter escala, de aumentar esse impacto nessa pauta socioambiental. Então, eu vejo essa questão da gente se diversificar tanto em
para gerar essas soluções, se conectar com outras especialidades, com outras áreas, outras empresas, né? Acho que as inspirações, às vezes a gente fala, a gente precisa inventar tanto a roda, acho que as soluções estão aí, as pessoas e as organizações só não estão, talvez, conectando com elas. Então, eu acredito que essa seja a forma, né? E eu acho que a Dani trouxe logo no começo essa questão do a gente aprender, né? E tem uma frase do Alvin Toffler que ele traz muito, acho que a Dani comentou, vou até falar essa frase por inteiro, que o analfabeto do século XXI, ele não será quem não sabe escrever, mas quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que o convite também para que todo mundo, né? Acho que hoje em dia as especialidades elas acabaram, a gente virou especialista em aprender. Então, acho que o Lifelong Learning ele nos traz esse desafio e a pauta socioambiental acho que conversa total com essa prática. Tem um exemplo, Gabi, que eu acho que a gente pode dar do que nós estamos vivendo aqui no Neo Explica. E agora você falando me deu esse insight aqui. O Neo Explica, por si só, ele é um exemplo de local, né, que a gente criou para estudar os territórios emergentes e para trazer condições e bases para criar um futuro mais sustentável, através da produção de conteúdo. E toda vez que a gente senta aqui no estúdio para gravar, a gente aprende. Então, são assuntos que estão margeando o nosso exercício profissional, cada um aqui tem, né, uma atividade profissional, e a gente vai estudar os territórios emergentes para vir aqui conversar sobre eles. Então, esse é um exemplo de lifelong learning na prática, né, onde a gente tem sempre um frio na barriga para sentar aqui e conversar sobre coisas que não são triviais. Então, acho que a gente está se colocando nesse lugar de reaprender, desaprender. Né? Então, acho que o próprio Neo Explica é um exemplo. Me ocorreu aqui, que acho que é um exemplo que a gente pode também oferecer para o nosso ouvinte, entender que nós estamos nesse momento de desaprender e reaprender, né? Inclusive nesse lugar, né? Eu de apresentadora, né? Enfim, tudo isso. Acho que isso tudo é a natureza das coisas acontecendo. Não sou especialista nisso, mas eu estou aqui me disponibilizando a trazer esse conteúdo dessa forma e me arriscando, né? Porque acho que esse que é o profissional do futuro, ele se arrisca. E aí, agora eu queria entrar um pouco, né, nessa dimensão das tendências para esse tema, né? Acho que nas nossas falas também são falas muito completas e reflexivas, e elas foram trazendo e margeando um pouco isso. Mas eu queria perguntar um pouco para a Débora, né? Como as empresas têm se colocado isso na prática, né? Se a gente conseguir trazer alguns exemplos, né, de como as empresas têm experimentado essa forma de trazer essas aprendizagens contínuas. Bom, o que a gente via tradicionalmente nas empresas era um departamento de treinamento e desenvolvimento, muitas vezes relacionado ao departamento de RH, né? Cuidando de todas as demandas do negócio, cotando e contratando treinamentos esporádicos de vários temas para diferentes perfis de pessoas e áreas. E aos poucos a gente tem percebido uma migração dessa inteligência para dentro das áreas de negócios, que está ali mais próximo do dia a dia, vivendo com esses profissionais e identificando de uma forma mais assertiva o que precisa ser desenvolvido naquelas pessoas, né? Que competências ou habilidades faltam. E em algumas empresas, inclusive, uma autonomia maior para que essas pessoas busquem o que elas querem aprender, o que elas sentem de necessidade. Isso já está em empresas aí que possuem uma cultura de aprendizagem mais desenvolvida, né? Mas algumas empresas já permitem que se busque, cada profissional responsável pelo seu desenvolvimento busque aquilo que precisa aprender no momento em que aquele conhecimento precisa ser desenvolvido, né? Não tem mais a obrigação de, temos um treinamento dia tal para você, você e você, e você precisa fazer porque isso vai estar na sua avaliação de desempenho, né? A gente tem que aprender todo dia e às vezes para ontem. E se a gente esperar todo esse processo de identifico, contrato, convoco as pessoas, né? Que é uma relação também que a gente faz, né? Quando você convoca alguém, é um negócio que não vai ser prazeroso, né? Você tem a obrigação de estar ali. Quanto mais a gente permitir que as pessoas, no seu tempo e no seu momento, busquem e participem de experiências de aprendizagem, com certeza vai ser mais interessante.
E um outro movimento, né, é essa estruturação das universidades corporativas que a Gabriela trouxe, que aí passa dessa demanda esporádica de alguns treinamentos para um projeto, né, mais estratégico do negócio, em que você vai trazer, como ela disse, a cultura para dentro desse projeto, as estratégias relacionadas com os conteúdos que vão ser oferecidos ali, e oferecer isso para todos os profissionais. Então, também algumas áreas a gente sente que são mais desenvolvidas ou que os investimentos são maiores, né? Seja numa liderança, seja numa equipe de vendas ou numa equipe técnica, mas a empresa é feita de pessoas com diferentes responsabilidades e diferentes departamentos. E a universidade corporativa, ela contempla todo mundo, né? E eu acho que o ensino à distância e as diferentes mídias que hoje nós temos disponíveis, ela facilita, né, esse acesso e facilita eu conseguir contemplar todo mundo, né? Não é exclusivo para um cargo ou para alguma área específica. Então, existem aí as grandes multinacionais que fazem ou fizeram ou estão fazendo seus projetos com a ajuda de consultorias e que esses projetos têm um grande impacto aí para o negócio, porque a gente sabe que um projeto desse porte demanda toda uma boa estruturação e também apoio da liderança para fazer esse projeto vingar. Mas eu acredito que a tecnologia, o maior acesso aos conteúdos, mais conteúdos disponíveis, né? Esses projetos da Universidade Corporativa têm ganhado um novo escopo, né? Muito mais acessível para empresas que às vezes não têm um porte tão grande assim, mas que a diversidade de trilhas, as diferentes mídias possibilitam até o compartilhamento feito pelos próprios colaboradores ali dentro daquele ambiente, né? Eu não preciso necessariamente ter algum especialista vindo de fora para falar de algum assunto que eu tenho esse know-how internamente. Então, isso possibilita o acesso, um desenvolvimento rápido e um custo muito mais acessível para esses projetos de educação interna, né? Então, é muito legal fazer parte dessa estruturação junto com as empresas, inclusive lá no PSEG, onde a gente está estruturando esse projeto também muito nessa linha. Que legal, muito bom. Muito bom que o PSEG também fica aqui pertinho da gente, a gente vai acompanhar isso, esse futuro se fazendo. Eu acho isso muito interessante para a gente continuar aprendendo. E eu queria conversar agora também com o Evandro, entender se essa tendência, né, ela está tendo aderência nas instituições do Sistema S, né, sabendo que o Evandro é do Senac, né? E aí eu queria que ele falasse um pouquinho pra gente, né? Quando eu falo Sistema S, estou falando Senac, Sebrae, Senai, né? E como que tá essa tendência, se essas instituições do Sistema S, dentro da sua perspectiva, elas têm considerado essa abordagem nos conteúdos sobre empreendedorismo, né? E as outras pautas. E você trazer pra gente um pouco desse contexto e alguns exemplos, se você puder nos trazer, Evandro. Então, tratando sobre as experiências, sobre esses aspectos ligados ao lifelong learning e tratando também esse conceito aí de educação para a cidadania global da Unesco, a gente começa a perceber que há muita relação com a nossa proposta de educação. Eu falo principalmente do Senac, que é a instituição que eu trabalho e acabo tendo mais propriedade para falar. Mas falando de empreendedorismo também, a gente sabe que o Sebrae é uma das referências nacionais quando fala de empreendedorismo, de apoio a micro e pequenas empresas. Mas falando especificamente do Senac, a gente consegue perceber esses aspectos da educação, ou seja, do aprender durante a vida toda, esse conceito do lifelong learning. A gente consegue também entender a proposta pedagógica com essas considerações. O Senac trabalha com a proposta em que o desenvolvimento de competências, ele também traz consigo ali algumas marcas formativas. E essas marcas formativas que a gente trabalha dentro da proposta pedagógica, elas estão ligadas ali ao domínio técnico-científico, mais essa questão do fazer, do desenvolvimento,
a questão da atitude empreendedora como uma marca formativa que o Senac considera dentro dessa proposta, uma visão crítica, atitude colaborativa, atitude sustentável, ou seja, todos esses aspectos aí têm uma relação muito forte com esses conceitos que nós estamos tratando aqui. E é tanto que um dos propósitos da proposta pedagógica é trabalhar projetos integradores que conseguem levar o aluno à prática, à reflexão dessa prática e agir a partir do seu protagonismo. Então, a gente consegue perceber, a gente consegue vivenciar na prática que o Senac, ele trabalha numa perspectiva de formar para a vida. E aí, nesse sentido, nós temos também exemplo do Senac São Paulo, que trabalha com enfoque no projeto de vida do aluno. Então, a gente já tem aí uma abordagem em que considera esse aluno na sua individualidade, numa perspectiva de aprendizagem colaborativa, cooperativa, para o desenvolvimento dessas competências. Competências estas que são esperadas pelo mercado, mas também são habilidades, são atitudes e valores que é para a vida do aluno, não é simplesmente para o mercado de trabalho. Então, isso diferencia essa proposta de educação do Senac de uma proposta pautada no paradigma tradicional, em que tudo se vê de forma linear, tudo nas suas caixinhas, mas aqui a gente traz uma proposta em que considera o indivíduo dentro desse contexto global. O indivíduo numa perspectiva não só de unitário em um contexto, mas que ele faz essa relação com as pessoas, com as questões que envolvem essas marcas formativas que eu relatei. São aspectos que a gente consegue vivenciar isso para podermos incorporar ainda mais essa lógica da educação aí para toda a vida, né, de uma educação voltada para a cidadania global. Muito bom, Evandro. Eu acho que essa coisa da educação empreendedora, né, que de alguma forma o Sistema S traz, ela é super fundamental. Ela ter essa sinergia e essa abertura, né, para esses conceitos e para essa nova forma, né, de olhar a formação das pessoas, né, aquilo que era tratado antes como recursos humanos, né, mas como a gente prepara a humanidade, né, a humanidade no seu sentido das pessoas mesmo, para terem e ajudarem a um desenvolvimento econômico mais sustentável, inclusive em termos de bem-estar, né, e as pessoas poderem exercer na integralidade as suas habilidades e competências. E eu queria retomar um pouquinho o assunto, a Débora trouxe um pouco do assunto de tecnologia, né, como uma coisa importante dentro daquilo que é instrumentos habilitadores, né, nessa nova visão. E queria aproveitar que a Gabriela é uma estudiosa de moderna educação, né, e tem pesquisado muito essas novas formas de fazer e trazer essa educação para o mundo. E gostaria de saber qual que é o papel, Gabi, das tecnologias nessa aprendizagem continuada ou no lifelong learning, né? Como que ela se insere nesse modelo e nessa abordagem de educação? Eu acho que as tecnologias, elas são fundamentais, né, para a existência em si do lifelong learning, né, e aí vou trazer duas abordagens da tecnologia, né, uma tecnologia, a tecnologia mesmo, o que a gente precisa de estrutura, e outras tecnologias de educação, a gente ampliar esse olhar para a tecnologia. Eu acho que aproveitando a fala do Evandro, né, e do Senac, que lindo até o Senac com essa proposta de educação para a vida, que na verdade essa tentativa de como que a gente precisa engajar esses participantes, esses alunos a manterem esse estudo, né? Então acho que ele trouxe até esses projetos, né? Então uma das tecnologias de educação que são a Flipped Classroom, que são as salas de aula invertidas, que ela traz um formato que ele instiga os alunos a pesquisarem antes e trazer as questões para o professor. Então, o professor, ele deixa de ser um professor, né? E ele é um tutor, ele é um facilitador das discussões. Então, essas são metodologias que estimulam o aprendizado, trazem grupos de discussões, né? A Débora trouxe também a questão das mídias, né? Como elas estimulam, então como a gente usa os grupos de discussões, o Telegram
o próprio WhatsApp, enfim, para dinamizar as discussões, porque eu acho que isso é muito importante, né? Acho que tem também a gamificação. A gamificação é um recurso extremamente interessante, tanto para a gente manter essa comunidade ativa ali nas plataformas, como que a gente estimula de uma maneira interessante, interativa, né, os grupos de discussões. E tem um conceito que eu trago bastante, que eu tenho observado e tem feito parte das minhas pesquisas, ele chama edutainment, que é o uso do entretenimento junto com a educação. Então, é como que a gente utiliza as ferramentas dessa área do entretenimento que ela está aí, ou seja, a gente está aprendendo de novo, né, com outros setores e outras áreas, né, para trazer maior envolvimento dos usuários, né? Quando a gente está assistindo um filme, a gente entra com uma imersão mesmo, a gente assiste séries longas, né? Então, como a gente utiliza desses recursos que estão ali na mídia visual, né, nos filmes, né? A própria interação e também acho que uma coisa que é muito interessante para a gente estimular a diversão, né? Eu acho que a educação, né, ela precisa trazer diversão, né? E eu trago também uma fala da Carla Tiepo, que é uma médica especialista em neurociência, e também eu tive o prazer de ter umas aulas com ela, então eu acho que a neurociência, ela conversa muito com a educação, né? Que emoção e intenção, eles são componentes do processo de aprendizagem, então isso é muito importante. Então a gente precisa trazer uma outra linguagem, uma outra forma de nos conectar às pessoas, né? Para que a gente consiga expandir e trazer essa educação para a vida, que acho que o Evandro traz, né? E dentro dessa linha também, acho que a Débora trouxe bem que antes a universidade corporativa, a educação corporativa, ela ficava dentro do RH. Então, eles tinham um sistema que eles chamavam de Learning Management System, um sistema de gerenciamento do aprendizado, que ficava lá no RH, e ele era bem fechado, né? Hierárquico, com um monte de tarefas, né, Débora? Ela até trouxe, a hora marcada, você tem que fazer a tarefa, né? E um design instrucional, então era muito estruturado. E agora a tendência também é a busca por plataformas que trazem a experiência, né? O Learning Experience Platform. Então, essa é uma nova tendência. E o que busca, né? Eu acho que eu tenho estudado também nos meus learning, lifelong learning, né? O design da experiência. E o que ele traz? Ele traz uma possibilidade de uma plataforma que ela é mais aberta, né? Acho que a Débora trouxe, o conteúdo não vem só dos grandes gestores, ele vem de qualquer pessoa que tenha uma habilidade que possa passar. Então, isso traz um protagonismo, né? O foco no impacto positivo do crescimento do negócio. Então, é todo mundo pensando junto no crescimento do negócio, né? Porque acho que as universidades corporativas também precisam trazer retorno para o negócio. E uma velocidade. Então, acho que tudo isso junto, né? Trazendo também uma experiência para o usuário interessante. A gente precisa mobilizar. E também, acho que uma questão que é muito interessante é a personalização. Não existe aprendizado sem a personalização. Acho que ela é fundamental, a gente precisa saber com quem a gente está falando. E eu acho que, falando aí de tecnologia, agora eu vou trazer o outro lado da tecnologia, que é a inteligência artificial. Como que a gente usa a inteligência artificial para conhecer essas pessoas? Então, essas plataformas, muitas delas, elas já trazem isso, então elas têm detalhes pontuais das pessoas, de quem está circulando por ela. Então, eu consigo mensurar e oferecer para ela um conhecimento que ela vá ter mais acesso rapidamente, eu convido ela. Então, a gente tem que usar essas tecnologias que estão disponíveis, né? Mesmo a realidade virtual, a gente trazendo sensações, né? Que são experiências, né? Então, de uma forma que isso tudo se integre no ambiente e que seja mais motivador. E hoje em dia, eu falo até trazendo... há uma série de plataformas, né? Eu acabei dando uma estudada, então eu vi a quantidade de iniciativas que tem. E que eu acho que é o grande diferencial desse lifelong learning são as grandes instituições trazendo conteúdo aberto. Então, até tem uma iniciativa que chama edX, que é a Harvard e o MIT disponibilizando conteúdos gratuitos e conteúdos riquíssimos, né? O Google Garage trazendo vários conteúdos também.
A gente tem várias iniciativas que já são mais antigas, a gente tem a Coursera, a Udemy, a Khan Academy, ela tem um trabalho maravilhoso com alunos do ensino médio, então é ensino gratuito. Então eu acredito que é esse futuro que a gente precisa, né, para a educação e para mudar. Então, assim, às vezes a minha empresa não tem uma universidade corporativa, mas o ensino está ali, né? Então, eu acho que essa grandiosidade, trazendo também só as nacionais, né? A GV já tinha essa linha, a USP, enfim, a UFSCar, vendo que está com uma linha. Então, acho assim, todo mundo trazendo conteúdo e disponibilizando de uma forma mais simples e acessível, né? Muito bom, muito bom. Muitos exemplos que perpassam o Brasil, né? Coisas que eu acho que podem... Uma coisa é você ter uma universidade, né? Eu acho que uma empresa, para ter uma universidade corporativa, ela tem que ter um nível de estruturação, né? Mas isso não quer dizer que só é esse meio para a gente conseguir compor. E eu acho que as tecnologias, como a Gabi trouxe, são coisas que democratizam, né? Se bem estruturadas e com uma boa curadoria, elas democratizam esse conhecimento e essa aprendizagem. Eu acho que isso é muito importante, esse alerta. E caminhando agora para o nosso final, né, desse papo, que eu ficaria muito tempo nesse papo, que é um dos papos que mais me agradam, né? Eu fiquei muito emocionada em várias falas aqui, porque de fato é um assunto que fala muito profundamente comigo. E eu queria chamar cada um de vocês agora para se despedir, né, dessa conversa e trazendo uma visão para os nossos ouvintes, né? Acho que muitas falas aqui foram muito inspiradoras e provocativas, mas eu queria oferecer para os nossos ouvintes uma visão desse tema, como ele se coloca e como a gente pode continuar aprendendo sobre esse tema também, né? Já que o tema é esse mesmo, né? A gente continua aprendendo. Bom, vou começar então. Eu acho que a tecnologia, então, ela está permitindo esse maior acesso à informação, mas eu acho que não é mais só isso, né? É a questão do tempo real. Então, não tem mais desculpa e também não se tem mais tempo a perder. A gente tem que usar isso a nosso favor. Então, a informação está aí, com gente muito boa, e chegar até essas pessoas e chegar até esse conhecimento está cada dia mais fácil. Então, além dessa questão das plataformas, das tecnologias, as novas metodologias, que inclusive no ensino à distância, nos permite deixar o estudo mais gostoso, né? O storytelling, a questão da não obrigatoriedade, de sem ter a hora marcada, a gente podendo encaixar todos esses aprendizados na nossa agenda e na nossa vida, né? No momento que faz sentido pra gente. E aí tem muita gente que fala do engajamento nessas propostas, né? De treinamentos e cursos que são oferecidos. Para mim não tem uma fórmula mágica, tem todos esses fatores, né? Tem muito fator interno, tem muita questão da vida da pessoa, tem essa questão da personalização, e a gente tem até uma linha aí de estudo da questão do estudo individualizado, né? O tradicional, ele padroniza a informação para todo mundo no mesmo momento, mas existem a questão das trilhas, né, que a gente tem ouvido falar também bastante nessa linha da educação. Eu acho que ela busca essa personalização, né? Eu tenho um treinamento para gestores, mas um gestor é da área financeira, um gestor da área de marketing, um gestor da área de RH, e às vezes eu vou falar de liderança para eles e cada um deles tem uma situação na sua equipe. Então, o meu treinamento de liderança não pode ser ou não deveria ser um único para todos. Cada um tem um ponto a ser desenvolvido. Então, acho que hoje são muitos recursos disponíveis e que a gente precisa cada vez mais trazer para esses programas, para a partir disso a gente ganhar um maior interesse, né? Eu não vejo que tenha problema em nenhum treinamento, né? Eu acho que o engajamento depende aí de vários fatores. E, por fim, eu acredito, né, estamos aqui falando disso, mas eu acredito de verdade que o melhor investimento que a gente pode fazer na gente, nos nossos filhos e nos nossos times é a educação. Então, aliás, esse é o melhor investimento que o país pode fazer, né, para começar. Mas, nessa linha do que a gente está discutindo, eu acredito que já está mais fácil e vai ser cada dia mais gostoso e prazeroso ser esse lifelong learner, que eu também acredito que todos nós já somos, né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, eu sou um lifelong learner. Com certeza, eu acho que todos somos, né? A gente só precisa se descobrir. Gostaria de deixar como aí essa parte de a visão que a gente pode estar vendo dessa educação para a vida,
a gente possa pensar numa perspectiva do paradigma da complexidade, aí, tendo como um dos principais expoentes Edgar Morin, que traz aí, busca essa superação, né, da lógica linear da educação para uma lógica mais complexa, de uma concepção de totalidade e dentro de uma visão aí de interconexões que possam estar levando o indivíduo a discutir criticamente essas problemáticas que estão vigentes. Também compreender a educação com base nas relações do homem com o mundo, mas a partir de uma outra forma, de uma outra lógica, de que não aquela cartesiana do paradigma aí tradicional. E a gente precisa também ver quais são as ações que precisam ser implementadas para estar trazendo essa lógica de educação mais próximo das escolas, dos profissionais, das instituições, das empresas, enfim, todos os ambientes. E aí é indispensável pensar numa formação continuada de professores e de profissionais também nessa área. A gente precisa considerar também o uso das tecnologias de informação e comunicação, como foi falado aqui durante as falas anteriores, trazendo uma perspectiva de uma mediação do conhecimento, não como uma finalidade, mas como um meio de promoção desse protagonismo do ser humano, do aluno, né, do homem na sociedade. E é preciso, além disso, também considerar que essas abordagens elas possam estar também nos currículos, ela possa ser incorporada no currículo, porque não adianta ser apenas um movimento de um determinado segmento da sociedade, mas é preciso que isso acabe se institucionalizando através da educação para que cheguemos aos resultados que esperamos. Estou extremamente satisfeito de poder participar desse momento de construção, de contribuições para uma educação continuada e espero que, a partir dessa contribuição que todos nós estamos dando aqui, novas pessoas possam estar compreendendo, possam estar vendo a necessidade de pesquisar mais, de poder exercitar um pouco mais desses princípios da educação continuada. Muito obrigado. Depois dessas falas fica difícil da gente complementar, né? Mas eu acho que tem uma visão que eu acredito, que acho que vocês também trouxeram, que essa educação, esse lifelong learning, que eu acho que é o papel também das empresas. Eu acho que as empresas têm muito conteúdo para trazer, né? Eu vejo as empresas que têm disponibilizado esse conteúdo para a sociedade. Eu acho que é o papel, talvez, no mundo, né, para além do meu negócio, né? O que eu posso contribuir? Então, eu acredito que esse lifelong learning, vindo também das grandes empresas, trazendo ideias, dividindo esse conhecimento, né? Porque, ao mesmo tempo, as grandes empresas, elas precisam de profissionais, né? E que profissional do futuro nós vamos ter, né? Com uma visão limitada de especialista. Então, eu acho que tem que ser um movimento gerado não só pela área da educação, né? Eu acho que a Dani, no começo da frase, no começo do podcast, ela trouxe essa questão que as grandes empresas no futuro serão basicamente escolas, né? Então, há estudos que trazem isso. Então, elas vão ter uma linha, quase que um segundo business ali, que é uma área de educação. Então, as empresas que estão olhando para esse futuro, elas vão estar contribuindo não só com o mundo melhor, mas com o seu próprio negócio, né? Formando profissionais. Então, eu acho que lindo também o Evandro trazendo, né, pela perspectiva do SENAC, que é uma instituição aqui, nossa, brasileira, né, e que forma tantos técnicos, né? Então, eu fico emocionada até de ouvi-lo falar, né? Mas eu acredito nisso, eu acredito numa ação que seja com muita gente, com todos, né? A educação, ela é grandiosa e ela precisa de muita gente. Então, acho que a visão para o lifelong learning é que ele fique, né? Eu sou uma lifelong learner, cada dia mais, e eu acho que é esse convite, eu acho que o aprendizado é uma delícia. Ele dá frio na barriga, mas é delicioso. E obrigada pelo convite. Muito bom. Eu acho que
A Gabi trouxe também das coisas ricas, né, que todos trouxeram, né, aqui. Essa visão, né, do Alvin Toffler, que foi adaptada recentemente pelo próprio Tiago Matos, que fala muito disso, gostei muito de ouvir isso, que a Gabi trouxe, né, que os analfabetos do século XXI serão, de fato, aqueles que não souberam, né, que não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não estiverem dispostos a aprender, a desaprender e a reaprender. Acho que isso é muito importante, pois quem tem medo do futuro são esse tipo de analfabeto, que fazem de tudo para conservar o mundo como ele está, né? Para que o conhecimento que ele tem seja suficiente. Mas essa é uma ilusão, né? A gente não pode parar o mundo porque o mundo está aí, dentro da sua expressão e da sua diversidade e do seu ritmo, né? E aí eu acho que essas pessoas no paradigma antigo gostam dessa afirmação, né? Eu sei resolver os problemas hoje, assim, eu não preciso mudar e modificar e evoluir. Porque eu já sou especialista, eu já tenho, né? Sou PhD e ultra PhD, né? Mas também eu fico feliz que tem um grupo de pessoas, né? E cada dia eu vejo isso se ampliar, muito excitadas com o futuro, que dizem uma frase diferente, né? Seja qual for o futuro, eu vou me adaptar e me adequar, pois eu sei aprender a desaprender e aprender a reaprender. Então, seja qual for o futuro. E se a tendência é o aprendizado ao longo da vida, a gente deve considerar a vida e não ser apesar da vida, né? Então, as nossas realidades, a nossa vida, o nosso contexto tem que valer, porque isso vai nos fazer aprender para ser útil para o mundo, para ser útil para nossas famílias e com alegria, né? Então eu queria agradecer muito todos vocês, a Gabriela, a Débora, o Evandro, o Rafa que está aqui nos gravando, que está sempre aqui no bastidor, maravilhoso, e dizer que acho que esse é o começo da aprendizagem. O Lifelong Learning, apesar de ser esse nome chique do começo, ele é uma coisa muito simples de entender, né, Débora? A gente falou da chiqueza, mas é uma coisa muito simples porque é muito orgânica, porque é assim que a gente aprende de verdade. O resto é tudo a tentativa de ensinar, né? Então, esse tema que começa chique, ele mostra como que ele é muito simples. Queria agradecer a todos vocês, os ouvintes, e convidar todos para acompanhar os demais episódios da série dos Territórios Emergentes para a Sustentabilidade, do canal Neo Explica, que vai ao ar novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã, mas a gente já tem um monte de episódio aí no ar, super legal, papos como esse, que inaugura um caminho de aprendizagem para todos nós. O objetivo não é terminar os assuntos aqui, é começar os assuntos aqui. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.